Um paciente interna com um quadro de pneumonia. E ao longo da internação se identificam algumas intercorrências. Por exemplo, em um dia ele é levado para tomar banho pela equipe de enfermagem e de forma inadvertida essa equipe acaba arrancando aquela sonda nasoentérica desse paciente. Assim como esse evento, a gente identifica algumas outras intercorrências ao longo da internação. Bom, esse paciente vem a falecer, vem a óbito. E a família nos procura visando processar o hospital, pleitear por uma indenização em virtude dessa morte, né, amparado por esses erros que foram encontrados. Bom, a gente explica para eles que do ponto de vista pericial não há elementos que nos dê amparo em um processo de suposto erro médico. Por que que não há? Eu vou ler um trechinho desse livro, que é Debates Contemporâneos, da doutora Rafaela Nogaroli, do doutor Miguel Kfouri Neto, que fala sobre os elementos que a gente precisa ter em um processo de suposto erro médico para que a gente possa ter sucesso. Há 4 elementos indispensáveis que deverão ser provados. Um dever de cuidado do médico, a quebra deste dever, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre a conduta negligente e o dano. Então vocês vejam, não basta que tenha ocorrido algum erro qualquer. É preciso haver um nexo, uma relação direta entre este evento e o dano. Então, nesse caso que eu falei para vocês, né, do paciente com pneumonia, tem como relacionar a retirada inadvertida daquela sonda nasoentérica com a morte desse paciente? Não tem como. Ele morreu da pneumonia e não do arrancamento daquela sonda nasoentérica. Eventualmente, teria como fazer essa relação? Teria. Se a gente comprovasse uma lesão esofágica pelo arrancamento da sonda, que evoluiu com uma mediastinite, com uma infecção importante ali, né? Decorrente do arrancamento daquela sonda, a gente conseguiria, né, ter sucesso em um processo desses. Mas na maioria desses eventos que a gente encontra no prontuário, dificilmente a gente vai conseguir fazer esse nexo, né? E esse nexo ele é importantíssimo. Sem ele, ação alguma deveria ter sucesso na esfera judicial, tá bom? Então, se você tem dúvida, tem algum caso semelhante, traz aqui para a gente discutir. Caso contrário, às vezes se entra com uma ação dessas que não vai prosperar, né? Que vai ser barrada pela perícia, que vai mostrar isso. Olha, a sonda não teve nada a ver com o caso. Então, não há nexo entre as duas coisas, né? E a gente evita um processo judicial que é longo, né? 3, 4, 5, 6, 7 anos correndo esse processo, trabalho para todo mundo, para a perícia médica, para os advogados das duas partes, né, autor e defesa, para o nosso judiciário já tão sobrecarregado de trabalho, numa ação que não faz sentido algum, tá bom? Traz aqui, a gente discute, se a gente vê que tem bons elementos, a gente informa, se a gente vê que não tem, a gente explica para vocês, né, por que não vale a pena entrar com essa ação judicial, que é o que acontece na maioria dos casos, né, a maioria dos casos que a gente avalia aqui, eles são casos que não são viáveis, né, eles não têm esses elementos mínimos para que a perícia declare haver um erro, e aí a gente orienta e recomenda que não se judicialize nesses casos, tá bom? Valeu!